Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal, onde nós procuramos, no nosso meio social, trazer pessoas que tenham informações importantes, informações relevantes. Eu sempre digo isso como fosse uma chancela, uma marca registrada. Pessoas importantes do nosso meio social para nos trazer informações também importantes. Hoje estamos com o nosso caríssimo Dr. João Paulo da Mata Silvestre, neurocirurgião, médico, neurocirurgião, e ele vai conversar conosco aqui sobre o magnetismo, essa que é a expressão que eu uso, para o exercício dessa atividade médica. Eu falei que eu sou profundamente apaixonado pela medicina. Eu tentei, confesso, eu tentei, mas eu não tive talento, então eu não posso reclamar, não reclamo, mas sozinho, nas minhas elucubrações, nas minhas meditações noturnas, eu confesso que não há uma pontinha de falta alguma coisa. Mas vamos embora, a vida é assim mesmo. Eu estou numa atividade onde eu me identifico também muito. Minha vida é isso. Deus escreve às vezes não, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa é uma expressão que eu... Doutor João Paulo, olá. Eu quero agradecer sua presença aqui no nosso meio. É uma honra para a casa, para a nossa equipe, certo, e para mim poder bater um papo com o senhor. Então eu já quero, de logo, deixá-lo à vontade para uma primeira manifestação que o senhor entenda conveniente, qualquer que seja. Okay. Por favor, a sua câmera é a câmera 2, okay, que vai para o público. Doutor Jerônimo, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou quem agradeço. Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui para poder discutir qualquer tema, né, que seja da medicina, claro, de um modo geral, mas especificamente na minha área, que é a neurocirurgia, né? Mas também, muitas vezes, se confunde a neurologia com a neurocirurgia. Mas são áreas que elas andam completamente juntas, certo? Então, às vezes, é um tema da neurologia, para um AVC, alguma coisa, outra é um tema da neurocirurgia, né, que são as doenças que vão necessitar de uma abordagem do neurocirurgião. Perfeito. Então, eu estou aqui extremamente grato pelo convite, para esclarecer para toda a população qualquer dúvida que for feita desse tema. Estou à disposição. Bom, meu caro doutor João Paulo, eu sou de uma época em que o médico, ele era, dentro do ambiente social, ele era muito próximo de um Deus. Eu gosto sempre de contar histórias aqui de vida. Uma vez minha mãe teve uma lipotímia. Hoje eu sei que foi uma lipotímia, hoje. Sim. Mas naquela época nos assustou em casa. E meu pai então chamou um médico. Naquela época era assim, o médico ia na casa da pessoa. Dr. Cláudio Albuquerque, que foi meu professor depois, na semiotécnica. Quando nós saímos do básico, lá na semiologia, foi meu professor, a parte cardíaca. E eu me lembro que ele ficou de ir à tarde. O episódio foi por volta de 11h30 e ele ficou de vir à tarde. Certo. Então, meu pai chamou a secretária da casa, naquela época o empregado doméstico, mandou dar banho em mim, na minha irmã, trocar de roupa e depois veio as recomendações. Aí, quando o doutor chegar, não pode falar, não pode passar correndo, não pode se apresentar comendo. Certo. E era assim. Então a gente via no médico uma figura santificadora. E esse médico entrou lá no quarto, examinou minha mãe e tal, depois conversou com meu pai, e para mim e para minha irmã era como um Deus que chegou e salvou a minha mãe. Bom, então eu queria inicialmente, meu caro doutor João Paulo, saber da sua formação. Certo. O senhor é daqui das Alagoas? Não. Normalmente, quando eu chego em algum local, né, algum hospital que eu trabalho, alguém já fala, rapaz, esse aí não é daqui de Alagoas, não. Pelo sotaque é mineiro. Eu falei, não, rapaz, pertinho, goiano, né? Na verdade, a minha formação é o seguinte, eu nasci numa cidade do interior de Goiás, certo, bem pequenininha mesmo, chamada Aurilândia. É um belo estado da federação, viu? E ali, nessa cidade, eu morei até meus 16 anos. Ah, certo, garotão. Assim, uma cidade pequena mesmo, de 5, 10 mil habitantes. Aí fez lá o primário e o ginásio. Fui. Aí eu fui para Goiânia, capital, fazer lá meu segundo ano, certo, o segundo grau. Certo. Aí eu fiz ali, terminei, né, o terceiro ano, fiz 2 anos de cursinho lá em Goiânia. Sim. E aí eu passei na Faculdade Federal de Dourados, que é no Mato Grosso do Sul. Porque naquela época, 2004, 2003... é aquilo que a gente fala, as faculdades de medicina elas eram poucas, né? E 95% eram faculdades públicas. Exato. Então era difícil demais passar, não que hoje seja fácil,
Então, os goianos, eles iam espalhavam para o Brasil inteiro para fazer uma faculdade. E aí, nessa, eu passei na primeira fase em Goiânia, mas aí depois não passei na segunda, mas eu passei na Federal do Mato Grosso do Sul, em Dourados, que foi ali que foi meu grande momento de vivência, de mundo, né? Grandes amizades que eu fiz até hoje, tenho grandes amigos e irmãos meus. E é uma bela cidade, Dourados, né? Dourados é uma cidade espetacular. Espetacular. Aí eu formei em Dourados, 6 anos de medicina. Depois ainda eu tive uma carreira, fiquei como médico do Exército em Goiânia. Certo. Lá numa brigada de operações especiais em Goiânia. E depois que eu terminei o Exército, eu já tinha passado na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, certo, no Hospital das Clínicas, para iniciar a residência de neurocirurgia. Aí quando eu terminei o ano do Exército em Goiânia, eu fui para Belo Horizonte. Eu quero aprofundar com você, porque a neuro não existe. A neuro, ela não exige por exemplo, o indivíduo vai fazer, cirurgia de cabeça e pescoço, ele tem que fazer cirurgia geral. Isso. O neuro já vai direto, Direto, né? Então aí, antigamente, eu acho que mais ou menos, uns 20 anos, não, mais de 20 anos, 30 anos atrás, existia uma época quando a neurocirurgia não era bem não tinha residência, era mais um estágio, né? Então, alguns cirurgiões gerais depois faziam mais 2 anos de complementação para fazer a neurocirurgia. Mas já tem muitos anos, né, que a neurocirurgia é uma residência de acesso direto. Então, ela inicialmente eram 4 anos de residência, depois viraram 5. Então, a neurocirurgia entra direto. A neurologia clínica também. Né? Ô, doutor, é praticamente um outro curso de medicina, né? É outro curso de medicina. E aí eu não tenho dúvida que há necessidade, porque as abordagens, elas exigem um conhecimento da anatomia completa e uma delicadeza para você. Eu quero depois aprofundar. Vamos aprofundar, com certeza. Esse assunto, né? Agora eu lhe pergunto, como é que você veio bater nas Alagoas, rapaz? Porque lá é um lugar bacana também. Então aí quando eu estava em Belo Horizonte, né? Então assim, eu já não era, eu diria que a minha formação médica não foi em Goiás. Já foi em outro estado, do Mato Grosso do Sul. A quem eu agradeço demais, sabe, o acolhimento de todo o pessoal de Dourados. Então, em Belo Horizonte, lá no FMG, e lá eu conheci a minha esposa. Minha esposa é alagoana. Ah, sim. Minha esposa é alagoana e aí ela fez medicina aqui na UFAL. Ah, também médica? Ela fez medicina na UFAL. Aí ela foi para Belo Horizonte fazer obstetrícia e depois ela especializou na mastologia. Mas na área de câncer de mama, tudo. E nisso a gente se conheceu lá no Hospital das Clínicas. E aí pronto. Aí a gente... Ficou mais fácil, inclusive. Ficou mais fácil. Aí nós casamos, tudo. E depois que eu terminei toda a residência, 5 anos, ela terminou o mestrado dela lá, aí nós decidimos vir para cá. Um grande amigo meu me abriu os campos aqui da neurocirurgia e estamos juntos. E aí estamos aqui. Maravilha. O doutor João Paulo, seus pais são médicos? São da área da medicina? Não. Meus pais, na verdade, já são falecidos, mas assim, meu pai era fazendeiro. É agricultor, né? Só que lá em Goiás Tem irmão médico? Não. Não, né? Aí minha mãe era dona de casa. Certo, e eu tenho 2 irmãos. Um é advogado, mas não exerce, certo, e o outro mexe com fazenda também. Como é que a medicina entrou na sua vida, hein? Rapaz, porque tudo tem vamos chamar assim, uma pedra de toque. Eu quando era garoto, o primeiro despertar meu para o mundo jurídico, garoto ainda, foi um cidadão que morava perto da minha casa. Certo. Eu sempre presto essa homenagem a ele, doutor José da Cunha Leite, um homem, um ledor inveterado. Então, eu quando passava às vezes para a praia, às vezes à noite, ia brincar ali na rua e tal, perguntava, doutor José Leite está aí? Aí quando ele dizia, tá. Aí eu entrava e ele me recebia muito bem. Senta aí, Roberto. Eu sentava, ficava olhando aquela biblioteca incrível dele. Aí, posso pegar esse livro? Pode. Aí comecei a ler. Foi aí que eu tive o primeiro despertar para o direito. Rapaz, lá é o seguinte, na verdade, o senhor até tocou num tema importante, que há muito tempo atrás, né? Digamos aí, eu comecei a pensar em medicina, eu era criança, eu tinha o quê? 6, 7 anos, porque na minha família, a família lá em Goiás é muito grande também, eu tinha uma madrinha minha, tem até hoje, que ela era pediatra, era médica pediatra. Então é muito conhecida, próxima da gente, e meus pais sempre estimulavam a gente a estudar muito, então eu sempre estudei muito, desde moleque, foi estudioso mesmo. Só que meu pai era o seguinte, a gente ia ele era fazendeiro, então não tinha nada mole, a gente ia para a fazenda todo dia, trabalhava, e ele sempre falava, olha, tem que estudar, porque viver de fazenda, isso aqui não é futuro para ninguém. Né? Então, aquela coisa, a importância do médico naquela época era médico, advogado e engenheiro. Médico era um prestígio, né? Era um prestígio muito enorme. E aí, nisso, eu fui despertando a vontade de fazer medicina. Eu sempre fui estudioso mesmo, assim, no sentido de todo dia ter um foco. Estudava todo santo dia mesmo, era sagrado.
E aí, realmente, quando eu estava prestes a fazer o vestibular, eu sempre gostava demais de história. Então, aí teve uma época que eu pensei, rapaz, acho que eu vou fazer uma faculdade de história. Aí depois eu ainda fiz vestibular e passei para Direito, no Mato Grosso, que era faculdade pública também. E aí, mas depois eu passei, não vou nada. Aí eu sempre quis medicina, sempre, como se diz, estava no meu sangue mesmo, né? E quando eu comecei a faculdade, eu me identifiquei mesmo. E aí, na faculdade, aí depois eu sempre quis fazer a área de cirurgia, mas depois eu descobri que, na verdade, o que eu queria era neurocirurgia. E aí, daí foi aquela paixão pela minha especialidade, né? É uma dedicação tremenda que a gente tem que ter também, né? Tanto de responsabilidade com os pacientes, mas quanto a questão humana. Né? Porque quando a gente trata um paciente, quando a gente opera um paciente, você casou com ele. Né? Então a gente tem que ter paciência. Uma coisa que me satisfez muito, que eu fico satisfeito de estar em Alagoas, é o estado pequeno, digamos que 90% da população não tem plano de saúde, não tem mesmo. Então, esse percentual, né? 10, no máximo 10, 12% tem convênio. Então a gente acaba ajudando, de uma maneira bem satisfatória, humana, muitas pessoas, sabe? Então isso é gratificante, eu sinto grato mesmo. O meu caro doutor João Paulo, há uma expressão que eu ouvi, coisa recente, e tudo que você diz alguma coisa que entre na minha esfera de importância, eu trabalho aquilo ali. Certo. Então eu ouvi essa frase de um profissional médico, que ele disse, olha, Jerônimo, eu tenho comigo uma espécie de um norte, de um sentimento. Eu cuido do paciente como eu gostaria de ser tratado. Com certeza. Eu dou ao paciente o tratamento, não importa se ele é de SUS, se ele não é, eu trato do paciente como eu gostaria de ser tratado. Mas, meu caro João Paulo, vamos entrar agora já numa área mais aprofundada. A neurocirurgia, deixa eu colocar bem, o ilustre amigo vai entender a pergunta, porque eu estou lhe perguntando, porque eu já ouvi alguém dizer isso. A neurocirurgia é uma especialidade frustrante? Vou explicar. Frustrante por quê? Porque o sistema nervoso ele é muito delicado. Aliás, dizem que se você olhar muito para ele, ele para. O nervo é tão delicado que se você ficar olhando para ele... Justamente. Vou parar. Porque o neurocirurgião, repare bem, e aí está equivocado e tal. O neurocirurgião, o atuar dele, não é comum ele trazer o paciente para a condição anterior. Está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Somente quando é AVC, quando é frustrante não, na verdade, não, assim... Entendi uma pergunta, entendeu? Entendi, mas é até bom para esclarecer, porque na verdade é o seguinte, existe um ditado popular que é o seguinte, o neurocirurgião é o seguinte, você opera um paciente, certo? Que eu vou operar um paciente, vamos supor, eu estou de plantão na emergência, chega um paciente com traumatismo craniano grave, existe o ditado, não, se ele viver, está no lucro. Então, existia até um tempo atrás, o neurocirurgião é o seguinte, ele opera, se o paciente bem, rapaz, que bom, esse médico é bom demais. Mas se o paciente sai grave, olha, é uma doença fatal, né? Então, assim, hoje em dia, a gente já sabe com o avançar da neurocirurgia, e nós podemos dizer que Alagoas já tem grandes centros de neurocirurgia, os resultados hoje são bem diferentes de antigamente. Então, hoje a gente opera um tumor cerebral que era considerado inoperável, nós conseguimos ter resultados excelentes, com o paciente saindo bem, o paciente muitas vezes sai com pequenas sequelas, mas ele consegue voltar a ter uma atividade de vida própria, conseguir ter independência. Um paciente consegue ter uma vida normal. Agora, realmente, tem algumas doenças que aí, se o neurocirurgião ou o neurologista clínico, né, ele não tiver, como se diz, uma tranquilidade, ser bem espiritualmente, para conduzir que um paciente chegou grave, e às vezes ele chega grave, você já sabe que dali não tem escapatória. E aí você tem um lado para falar com a família, a gente tem que explicar para a família, né, demonstrando tanto uma parte de esperança, mas quanto mostrando também que pode ser surpreendido com a notícia. A seriedade do Então a gente momento, sempre tem que dizer, né, assim, digamos, eu tenho que dizer a verdade, mas eu também chega um momento que a verdade a família já sabe. Então você tem que também dar esperança. Porque são N casos que nós já tivemos, que eu já tive, que eu já operei, de pacientes que estavam assim, à beira do abismo mesmo, e com o tempo, com a paciência, esse paciente vai recuperando, e depois ele volta a ter uma vida ativa.
Mas eu entendi o que se fala assim, nesse sentido, mas hoje mudou muito, Jerônimo. Hoje o pensamento da neurocirurgia, ele mudou muito, porque também tem vários tratamentos, por exemplo. A neurocirurgia hoje é uma grande especialidade na cirurgia de coluna, né? É uma grande especialidade na cirurgia dos tumores cerebrais, que tem hoje uma série grande de como se diz, de maneiras de você executar uma cirurgia com o máximo de cuidado para diminuir sequelas, né? Existe uma área da neurocirurgia também chamada de radiocirurgia, que você trata um tumor só com radiação, né? Então, assim, e nisso fez com que aqueles pacientes considerados gravíssimos permitissem que depois ter qualidade de vida, né? Como é que nós estamos em termos de cirurgia robótica aqui? Não, aqui em Alagoas aqui nós não temos nenhum centro de cirurgia robótica. Até pelo seguinte motivo, porque a cirurgia robótica mesmo, da parte da neurocirurgia, ainda é algo assim que ela não teve grandes avanços como outras especialidades, por exemplo, urologia, cirurgia digestiva, ainda não. Mas eu digo, uma abordagem de um tumor cerebral, se fosse via robótica, não seria mais confortável, não? Ou é melhor ainda o bisturi lá? Como é? Porque a grande questão da cirurgia robótica como se diz, precisão? A precisão do movimento. Isso aí que a gente vê nas outras especialidades é algo indiscutível. Então, a cirurgia urológica, digestiva, né? Em Recife já tem alguns centros, São Paulo tem N centros, mas assim, na neurocirurgia aqui em Alagoas nós não temos. E no Brasil em si também, são muito poucos centros de cirurgia robótica. Porque a fala da neurocirurgia é a microcirurgia, né? Então, um dos pais da microcirurgia, né? Um deles é um turco, que foi Azarguil, né? E o outro foi um norte-americano, certo? Que é o Houghton, que é o Spetzler, que são grandes nomes da neurocirurgia, da microcirurgia, né? Então, com o advento do microscópio cirúrgico, a gente aumenta ali um vaso, um nervo, uma área de ressecção do tumor 60 vezes. Então, a gente consegue ter uma precisão perfeita usando um microscópio de qualidade. Doutor João Paulo, o neurocirurgião, ele tem que ter proficiência na angiologia, eu estou dizendo, no tratar os vasos? Tem que ter, né? Tem que ter, porque assim, primeiro é aquela coisa, né? A gente sempre falava assim, a anatomia é tudo, né? A anatomia é a base das especialidades cirúrgicas. E da neurocirurgia, o que acontece? A grande diferença é porque quando a gente vai operar um tumor, se for um tumor profundo, por exemplo, né, a gente tem que ser preciso, primeiro, na posição de operar um paciente. Porque a cabeça, depende de onde for a lesão, você põe a cabeça para cima, para baixo, de lado. Se for uma lesão ali no polígono de Willis. Aí, normalmente, o paciente com a cabeça virada... Tem acesso? Tem. Tem acesso? Tem. Aí isso que acontece, que para você chegar com exatidão, você tem que rodar a cabeça 30 graus, 45 graus, algumas vezes 90. Então, aí é técnica, né? Tem que dominar. Tem que dominar. Então, a posição do paciente é fundamental. E aí, depois, o conhecimento da anatomia. Porque a gente tem que operar a neurocirurgia com o máximo de cuidado para você não lesar o cérebro. Porque a cirurgia foi perfeita. Aí o paciente acorda sem falar, o paciente acorda sem mexer. Aí ele está bem. Quando dá 48 horas da cirurgia, você repete a tomografia. Aí o paciente pode ter feito um AVC extenso, né? Aquela área de cirurgia fez um inchaço no cérebro extenso. Então o neurocirurgião ele tem que estar cada vez mais tranquilo de saber, eu fiz o melhor. Mas se o paciente complica, a pessoa também tem que ter um estado espiritual bem para conduzir. Doutor João Paulo, deixa eu voltar a esse tema que sempre foi uma curiosidade minha. Existem áreas no cérebro que são inacessíveis. Existe. Não existe? A lesão foi ali, você vai fazer outro tipo de abordagem. Na verdade, doutor Gerão, hoje em dia, qualquer área do cérebro, digamos assim, quando você tem... Se a gente tem uma lesão pequena, vamos supor, já que o senhor foi, né, medicina, a gente tem uma lesãozinha pequenininha de 2 centímetros lá no tálamo, por exemplo, né, que é uma área profunda da sensibilidade do nosso cérebro. Não tem como a gente operar por microscópio. Então, o que a gente faz? Existe um aparelho hoje chamado neuronavegação. O que acontece? O paciente ele faz uma ressonância antes da cirurgia, né? E quando a gente coloca ele na mesa da sala de cirurgia, tem um aparelho chamado neuronavegador, que ele vai fazer a relação
de onde está o tumor, da ressonância, com a localização que eu aponto. Então, eu aponto o aparelho para esse local, eu vejo no computador, está chegando perto ou longe do tumor. Então, aí, para fazer uma biópsia... Uma espécie de correspondência, Correspondência. Né? Então, aí, quando você vai fazer uma biópsia de um tumor pequeno, num local muito profundo e extremamente perigoso, aí a gente usa esse sistema. Então, realmente, tem locais no cérebro que, para você acessar, é só com a neuronavegação, né? Mas hoje, são vários acessos diferentes para nós chegarmos num local que antes era considerado inacessível. Né? Uma outra pergunta que as pessoas fazem ou têm dúvida, por exemplo, uma lesão de coluna. Certo. Está afeta ao neurocirurgião, ao ortopedista, ao cirurgião geral? Como é que funciona isso? O tema é excelente. Porque às vezes você fica sem entender, né? Não, porque o ortopedista diz, olha, eu posso chegar lá. Foi até bom, Tojano. Isso aqui eu vou logo colocar outra questão para você. Pode. Lesão de plexo braquial. Pronto. Neuro-ortopedista. Pronto. Então, aí, esse é um tema importantíssimo. Foi até bom para falar disso, porque isso aqui esclarece todas as dores. Claro. O que acontece? Eu vou começar dizendo pela formação. Seguinte, quando a gente faz a residência de neurocirurgia, desde o primeiro ano de neurocirurgia, do R1, que a gente fala, né? Certo. Até o R5, a gente atende, auxilia e acompanha, depois vai operando, as doenças tanto do cérebro, quanto da coluna, quanto do plexo braquial. Então, nós temos 5 anos de formação, né? Isso depois de conclusão do curso médico. Depois de conclusão. Então, dentro da residência da neurocirurgia. O primeiro dia 11 anos aí. O primeiro dia que eu começo a residência, eu já estou de cara ali com os preceptores, com os chefes, para aprender as coisas sobre plexo braquial, cirurgia do cérebro, né, que é a nossa área, e a coluna. Então, o que acontece? À medida que a gente vai avançando na residência, vai chegando no 3º, 4º, 5º ano, é o ano que nós vamos operar. A gente começa a operar de fato. Os preceptores do lado, ensinando a gente operando. Pronto. Então, agora respondendo a pergunta, as doenças da coluna, nós operamos todas, envolvendo os tumores da coluna, as doenças que envolvem o desgaste da coluna, o bico de papagaio, aquele paciente que tem uma hernia de disco na coluna também, e aqueles pacientes que nascem com uma malformação na coluna, por exemplo, a malformação da cabeça com o pescoço. Então, a gente faz essa cirurgia de coluna também. O que acontece? Com o passar do tempo, os ortopedistas, que eles têm um excelente conhecimento da mecânica do osso, né? Eles começaram também a focar na cirurgia de coluna. Mas como é que é a formação da cirurgia de coluna do ortopedista? Ele faz 3 anos de residência de ortopedia. Depois que ele terminou a residência, ele vai fazer mais 1 ou 2 anos de subespecialização em coluna. Então, realmente, hoje, essa parte mais de mecânica... Por exemplo, um paciente vai operar uma escoliose. Muitas vezes, o ortopedista acaba operando mais do que o neurocirurgião. Mas a cirurgia de coluna que envolve a medula, é o neurocirurgião que tem um foco maior, até porque todas as complicações que envolvem essas cirurgias, aí tem que chamar o neuro. Chama o neurocirurgião porque complicou. Deu uma meningite, lesou a medula. Doutor, não falou outra coisa. E podem os dois trabalhar de forma... Não, sim, aí a minha formação mesmo lá em Belo Horizonte, um grande professor meu, foi presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, o doutor professor Aloysio, o braço direito dele de cirurgia é um ortopedista. Então, aqui em Alagoas mesmo, nós estamos começando a tentar acabar com esse paradigma. Neurocirurgião, não, a gente está pensando em montar uma equipe conjunta, neurocirurgião com ortopedista. Porque eu acho que é assim que as coisas vão crescer. E nos países de primeiro mundo, na Europa, por exemplo, existe uma residência de coluna. Aí você pode ser neurocirurgião, ortopedista. Você só vai operar a coluna depois que fizer aquela residência de coluna, né? Então, e o plexo braquial, o neurocirurgião é o grande foco no Brasil. Quando nós pegamos Alemanha e França, os grandes nomes da neurocirurgia de plexo começaram por ortopedistas. Né? E hoje, alguns ortopedistas aqui, eles especializam em plexo, porque vamos supor, ortopedista de mão, eles fazem cirurgia de plexo braquial. Ortopedista de pé faz algumas cirurgias da parte de nervo femoral, né? Mas quando se fala em plexo braquial no Brasil, ainda a maioria é neurocirurgião. Eu acho plexo, eu me lembro que na faculdade, eu não sei se você teve esse episódio de professor que mandava desenhar o plexo. Meu amigo, era sofrimento. Era sofrimento. Quantas vezes terminava a aula, tipo meio-dia e meia,
e ficávamos os 2, 3 ali para desenhar o plexo, sair aquelas raízes, para aprender aquilo ali. Não é fácil, não. Não, não, é muita ramificação. Nós vamos encerrar esse primeiro momento. Certo. Lamentavelmente, a protesto meu, porque a gente não conseguiu nem evoluir muito no assunto. E no retorno eu já quero fazer uma pergunta que eu sempre tive um desconforto emocional diante do que se chama de tetraplegia. Eu tenho a impressão que se eu fosse médico e quando se estabelecesse o quadro de tetraplegia, eu não dizia a família, não. Eu pagasse até uma pessoa, vem cá, olha, toma aí, tu avisa lá o pessoal. Dá um recado para mim. Meu amigo, interessante, né? A gente tem pesadelos, tem sonhos e tal. Eu nunca tive, eu tive vários já. Tive vários. Em guerra, avião caindo. Agora, tetraplégico eu nunca tive. Graças a Deus. Acho que é um bloqueio. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa e a gente volta nesse tema. Muito importante essa conversa. E em seguida nós retornamos aqui para mais uma meia hora. Bora, com certeza. Ó, certo. voltamos já.